Olá, eu sou o João Henrique e neste vídeo eu trago dicas para a inspeção sanitária em serviços de radioterapia. Primeiramente, é importante nós compreendermos as competências e normas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Por quê? Porque aqui há uma superposição de competências dessas duas instituições. Enquanto a CNEM trabalha os requisitos necessários para a segurança e a proteção radiológica em serviços de radioterapia, a vigilância sanitária avalia riscos à saúde e problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde indistintamente. Ou seja, há uma superposição de competência aqui dessas duas instituições, porque dentro das atribuições da vigilância sanitária também estão a segurança e a proteção radiológica dos serviços de radioterapia. Felizmente, essas instituições interagem muito bem aqui no Brasil, né? Tanto que as normas da vigilância sanitária referenciam as normas da CNEM no que diz respeito à segurança e proteção radiológica, e as normas da CNEM referenciam ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no que diz respeito à regularidade de equipamentos e os demais processos que são realizados dentro do serviço de radioterapia. O regulamento federal vigente para os serviços de radioterapia no âmbito da vigilância sanitária é a RDC da Anvisa, número 20 de 2006, e a norma da CNEM que se aplica aos serviços de radioterapia especificamente é a norma 6.10. Aqui eu apresento alguns itens que devem ser solicitados e verificados durante a inspeção sanitária do serviço de radioterapia. O primeiro documento que é muito importante é a autorização para a operação emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. A RDC 20 da Anvisa estabelece este documento como um pré-requisito para a emissão da licença sanitária. Então, sempre que a gente vai ao serviço de radioterapia, a gente tem que solicitar essa autorização para a operação da CNEM por dois motivos. Primeiro, porque ela é um requisito, como eu acabei de dizer, e segundo, que ela tem um prazo de validade, certo? Então, a gente tem que verificar se aquele serviço está autorizado para operar e se aquela autorização está dentro do prazo de vigência, ok? Caso contrário, o serviço não pode funcionar, ele não pode ser licenciado. Um outro documento igualmente importante é o relatório, que eles chamam lá na CNEM de ata, da última inspeção. Ou seja, obrigatoriamente, o serviço de radioterapia precisa ser inspecionado por uma equipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear para que ele receba essa autorização para a operação. Então, sempre haverá no serviço um relatório dessa última inspeção e é fundamental que a vigilância sanitária peça e verifique se não há pendências, se o serviço está com algum condicionante ali de funcionamento, e isso tem que integrar o quê? O monitoramento que a vigilância sanitária faz do serviço de radioterapia. Um outro documento fundamental é o Plano de Proteção Radiológica. O Plano de Proteção Radiológica é um documento que é regulado pelas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas ele é, mais do que isso, uma assunção formal do serviço de saúde perante as autoridades de protocolos que são implementados ali dentro, de rotinas, de segurança, e não só de segurança, lá você tem descrição de procedimentos de saúde que são realizados, e assim, durante a inspeção a gente tem que andar com aquele plano de proteção radiológica para verificar se dentro das práticas que estão sendo realizadas dentro do serviço, essas práticas estão de acordo e estão previstas no plano de proteção radiológica. Uma outra coisa importante é verificar o inventário de fontes radioativas. Não necessariamente a atenção aos pacientes é feita com o uso de fontes radioativas no serviço de radioterapia. Nós podemos, por exemplo, ter um serviço que só funcione com aceleradores lineares. Ainda assim, o serviço precisa dispor de algumas fontes para fazer os testes, por exemplo, nos detectores de radiação, e, enfim, para fazer calibração, etc. E este inventário ele precisa ser verificado pela vigilância sanitária, tá? A relação dessas fontes consta também na autorização para operação da CNEM,
E durante a inspeção a gente precisa ver se de fato todas aquelas fontes que constam lá no inventário estão dentro do serviço de radioterapia. Uma outra coisa importantíssima de se verificar na inspeção sanitária são os requisitos de equipe, certo? Por quê? Porque tanto a RDC 20 quanto a norma 610 da CNEM estabelecem critérios para a equipe, ou seja, a gente tem equipe mínima, a gente tem exigências de qualificação, de certificação desses profissionais, a quantidade de profissionais é definida pelas normas, certo? Então, assim, a relação nominal de quem trabalha no serviço, a escala desses profissionais, toda a qualificação, toda a certificação, os treinamentos periódicos que são obrigatórios, tudo isso a gente precisa verificar durante a inspeção sanitária. Uma outra coisa são os relatórios mensais de monitoração individual, né? A norma 3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear estabelece lá os limites toleráveis de exposição ocupacional e é fundamental a gente verificar se essa monitoração dos indivíduos ocupacionalmente expostos no serviço de radioterapia está sendo feita conforme estabelece a legislação sanitária e a legislação da CNEM. Bem, outra coisa importantíssima é o controle de qualidade. E lembrando que o controle de qualidade ele não deve ser feito somente naquele equipamento que é utilizado para o tratamento. Tá? Ele deve ser feito em todos os equipamentos que são utilizados dentro do serviço de radioterapia, inclusive nos simuladores. Né? Por vezes, o serviço centra o controle de qualidade no aparelho de tratamento, mas não faz os controles de qualidade dos simuladores, que são normalmente aparelhos de raio-x, para os quais nós temos legislação vigente. Né? Se é um tomógrafo simulador, a gente tem lá a RDC 611, a gente tem a Instrução Normativa 93, que traz aspectos específicos do controle de qualidade de tomógrafos. Se é um raio-x simulador, você tem também uma série de controles de qualidade que estão estabelecidos, por exemplo, na Instrução Normativa 90 de 2021 da Anvisa, que precisam ser implementados também pelo serviço de saúde que presta atenção em radioterapia. Eventualmente, esse serviço de simulação ele pode ser terceirizado. Ainda assim, o serviço de radioterapia é responsável pelos controles de qualidade que são feitos nos equipamentos de outras instituições conveniadas que podem fazer esse serviço da simulação. Uma boa referência para a relação dos testes do controle de qualidade dos serviços é o TecDoc da Agência Internacional de Energia Atômica, número 1151. Esse documento aí, ele é um documento muito bom, assim, ele é uma ótima referência técnica para os testes que têm que ser feitos diariamente, mensalmente, semestralmente, anualmente dentro do serviço de radioterapia. Esse documento, ele está disponível aqui em língua portuguesa, o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer fez a tradução desse documento para o português e ele está disponível aí nas páginas de busca facilmente. Só você colocar lá TecDoc 1151 da Agência Internacional de Energia Atômica, você consegue fazer o download e ali ele vai falar dos controles de qualidade que são recomendados pela Agência Internacional para o acelerador linear, para o equipamento de telecobaltoterapia, para a braquiterapia e por aí vai. Então, no fim das contas, o serviço é responsável por propor os testes de controle de qualidade que ele faz. E normalmente esses testes de controle de qualidade, lembra que eu falei do plano de proteção radiológica? Normalmente eles estão descritos lá. Só que a maioria dos serviços no Brasil usam o próprio TecDoc como referência, ou seja, durante a inspeção sanitária a gente pode seguir esse documento para ver se o controle de qualidade está conforme as recomendações internacionais. Uma outra coisa importante de se verificar são os certificados de calibração dos sistemas e instrumentos de medição. Tá? A relação desses instrumentos de medição consta lá na norma da CNEM, detalhadamente, certo? Mas especificamente é importante a gente verificar se os conjuntos dosimétricos e os monitores de área estão com os certificados de calibração atualizados. Outra coisa fundamental
da gente verificar no momento da inspeção sanitária são os assentamentos e os registros que o serviço faz das suas rotinas, né? Então, é importante a gente pedir na inspeção sanitária essas fichas de tratamento dos pacientes que estão ali em tratamento, dos pacientes que já terminaram o tratamento, ou os prontuários médicos, certo? Para a gente verificar se tudo que está descrito lá na RDC 20 está de fato assentado nessas fichas de tratamento e nos prontuários, né? A norma da CNEM também estabelece uma série de assentamentos que tem que constar nesses documentos. Além disso, verificar os registros de manutenções preventivas, manutenções corretivas, os livros de ocorrência, certo? Porque é ali que os técnicos, os médicos e os profissionais que estão trabalhando diretamente na assistência vão relatar algum evento adverso ou alguma queixa técnica. Então isso serve para a vigilância sanitária verificar se aquela ocorrência que foi relatada por um determinado técnico teve manifestação e teve uma resolução por parte do serviço de saúde, a gente ajustar esses prazos para ver depois de quanto tempo uma determinada queixa técnica foi resolvida e se o serviço tem essa rotina de olhar esse livro de ocorrências. Além disso, verificar os registros relacionados aos procedimentos operacionais padrão, às rotinas. Muito importante a gente ver os contratos, né? Como eu mencionei agora há pouco, eventualmente, se ele terceiriza a simulação do tratamento, se isso está previsto num contrato formal, se aqueles profissionais que assumem a responsabilidade técnica, os profissionais que operam o equipamento diariamente, se eles estão com um contrato de trabalho que prevê essas responsabilidades para eles. Então, assim, tudo isso faz parte da verificação da vigilância sanitária durante a inspeção sanitária. Além disso, a gente tem as ações de segurança do paciente, que estão descritas lá na RDC número 36 de 2013, que dizem respeito, por exemplo, à indicação do paciente, à identificação do paciente, se é o paciente certo, se ele está fazendo o tratamento certo, ou seja, se ele está de fato sendo tratado no equipamento para o qual o planejamento foi feito, se ele faz uso dos medicamentos que estão de fato prescritos para ele. Os cosméticos aqui é porque na Anvisa os cosméticos e os produtos de higiene são uma coisa só. Então, por exemplo, o uso de álcool 70, dessas soluções, eventualmente para fazer higiene, se elas estão adequadas para o paciente, se há uma comunicação eficiente do serviço com o paciente, né? Não faz sentido você usar termos muito técnicos com um paciente que pode ser analfabeto. Então ele precisa de fato compreender as informações que o serviço passa para ele em relação a cuidados, em relação ao tratamento, em relação à evolução e ao segmento desse paciente ao fim do tratamento. A questão de higiene de mãos, higiene de superfícies, protocolos de prevenção, né? Eventualmente você tem um paciente que tem risco de queda, prevenção de eventos adversos, o estímulo à participação do paciente na assistência, isso é uma premissa importante do plano de segurança do paciente no serviço de saúde, a promoção do ambiente seguro e isso tudo detalhado no plano de segurança do paciente. A respeito do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, a gente tem a norma da Anvisa, a RDC número 222 de 2018, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, mas aqui tem um detalhe importante. O parágrafo 2º do artigo 2º da RDC traz o seguinte: esta resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, que é o caso das fontes utilizadas nos serviços de radioterapia, que devem seguir as determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ou seja, o gerenciamento das fontes radioativas seladas do serviço de radioterapia deve acontecer conforme as normas da CNEM, mas isso não isenta o serviço de radioterapia de elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Por quê? Porque você gera vários outros tipos de resíduos dentro desse serviço, né? Eventualmente vai trabalhar com
material biológico, vai trabalhar com material infectante, pérfuro-cortantes e, enfim, vários outros tipos de resíduo que estão lá dentro do que preconiza a RDC 222. Então, a gente tem que verificar isso daí, só com essa ressalva de que o gerenciamento dos rejeitos radioativos que eventualmente o serviço produza deve acontecer conforme norma da CENEM. Em relação ao gerenciamento de tecnologias em saúde, a RDC da Anvisa número 509 de 2021 define essas tecnologias como os produtos para a saúde, os produtos de higiene e cosméticos, os medicamentos e os saneantes. Basicamente, um plano de gerenciamento de tecnologias em saúde tem que prever toda a vida útil dessas tecnologias dentro do serviço, desde antes da entrada deles no serviço de saúde, como critérios para compra, para instalações básicas, compatibilidades, quando essas tecnologias estão dentro do serviço de saúde, requisitos para o uso correto, requisitos para o funcionamento dessas tecnologias e, ao final da vida útil dessas tecnologias, pensar numa destinação final, num gerenciamento adequado. Além disso, a gente também tem que verificar itens que dizem respeito não somente à legislação sanitária, como, por exemplo, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PPRA, que diz respeito aos riscos ambientais, controle de pragas e vetores, qualidade da água potável e vários outros. Além disso, é importante a gente verificar as boas práticas de funcionamento para serviços de saúde, que estão descritas na RDC 63 de 2011, verificar se o serviço de radioterapia tem rotinas para fazer as notificações de eventos adversos, para fazer as notificações de queixas técnicas, especificamente falando da infraestrutura dos serviços de saúde, que está descrita lá na RDC 50. A gente tem um fluxo estabelecido para a aprovação desse projeto básico de arquitetura e ele não começa na vigilância sanitária, na verdade ele começa na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que tem que aprovar prioritariamente os requisitos de proteção radiológica daquela fonte radioativa, ou das fontes radioativas, se for mais de uma. E aí, o que acontece? Uma vez que a Comissão Nacional de Energia Nuclear aprova, ela emite essa autorização para a construção. E de posse desse documento, o serviço de radioterapia protocola, junto à Vigilância Sanitária, o projeto básico de arquitetura para análise, segundo a RDC 50 e a RDC 20, enfim, para ver os demais requisitos sanitários que são aplicáveis a esse serviço. Certo? Só lembrando que a Comissão Nacional de Energia Nuclear ela só analisa a questão da segurança e da qualidade da fonte radioativa. Todos os outros aspectos de fluxos, de acesso, biossegurança são avaliados apenas pela vigilância sanitária. Eu trouxe aqui um recorte da RDC 50 que trata especificamente da nossa unidade funcional radioterapia. Então a gente pode ver aqui que existem diversos ambientes que estão previstos na legislação, dos quais o serviço de radioterapia deve dispor. A gente tem aí uma série de ambientes de apoio, né? Sala de espera, área para registro de pacientes, sala administrativa e, enfim, esse detalhamento aqui é importante a gente verificar fazendo a leitura da norma da RDC 50. Para terminar, eu trago aqui as normas que eu considero de leitura obrigatória para a gente fazer uma boa inspeção sanitária no serviço de radioterapia. Evidentemente, o destaque vai para as normas específicas, né? A RDC número 20 da Anvisa, a norma 6.10 da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Fundamental também ler a norma 3.01, que traz as diretrizes gerais de proteção radiológica, tá? A norma da CENEM. E o glossário da CENEM também é muito interessante, porque ele traz as definições de todos os termos técnicos que constam nessas normas. Então, eventualmente, essas normas usam alguma terminologia com a qual a gente não está muito familiarizado, é muito importante a gente ler de posse do glossário da CENEM, que ele traz todas essas definições. A RDC 20 também tem um glossário lá
no começo dela, certo? Em que ela vai trazer todos os conceitos que ela menciona posteriormente. Só que além dessas normas, eu acho importante também a gente ler a RDC 50, ler a RDC 63 de 2011, a 36, a 222, a 509 e as normas do Ministério do Trabalho, das quais eu destacaria a NR 32, que é a norma regulamentadora, que é aplicável à saúde do trabalhador que trabalha em serviços de saúde. Então, lá na NR 32, a gente também tem uma série de aspectos que tratam daqueles indivíduos que trabalham em serviços que fazem uso de radiação ionizante. Então, é fundamental a gente também conhecer, até para interagir com os órgãos que fazem essa fiscalização do trabalho, né, como as delegacias regionais do trabalho, eventualmente o Ministério Público, enfim. Essa aqui eu acho que é uma coleção de normas que todo inspetor sanitário que vai a um serviço de radioterapia tem de dominar. E é isso. Obrigado por assistir, espero que você tenha me acompanhado. E uma dica importante aqui: enquanto eu não gravo um vídeo explicando o que é a radioterapia, as modalidades assistenciais que a gente tem, as particularidades de cada tipo de equipamento que a gente tem na radioterapia, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns links de outros vídeos do YouTube que eu acho que são muito interessantes para você conhecer melhor o serviço de radioterapia nesse preparo da inspeção. Tá? Então, a minha dica é a seguinte: assista esse vídeo aqui, depois assista aos vídeos que eu vou indicar ali na descrição e depois faça a leitura das normas que eu acabei de mencionar no slide anterior. Beleza? Desse jeito aí eu acho que a gente consegue caminhar muito bem para conseguir fazer uma boa inspeção no serviço de radioterapia. Tchau, tchau, obrigado e até o próximo.